Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazeraço falar aqui com vocês, a gente se preparar para a prova de amanhã, fazendo uma revisão aqui de língua portuguesa, beleza? Então, antes de qualquer coisa, eu sou o professor Décio Terror, foi um prazer ter ministrado o nosso curso de português para você e a gente vai fazer uma revisão aqui, trabalhando com uma prova, da forma como a gente tem percebido que a banca vem cobrando, tá legal? Então, antes disso, venha comigo na tela, vamos lá. Bom, meus amigos, siga a gente aí no Instagram, nós estamos no Instagram, @DécioTerror. Também estamos no Facebook, Décio Terror, o nosso canal no YouTube, Décio Terror, e também o nosso Twitter. Então não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, Décio Terror, e logicamente não deixe de se inscrever aí também no canal do Estratégia Concursos, tá legal? Belezinha, belezinha? Vamos à frente então, olha só. Bom, o que está previsto então para você, né, como conteúdo programático aí? Então a gente tem aí esse conteúdo, inclusive, como a gente comentou também na nossa aula em PDF, né, esse conteúdo programático ele é bem parecido com o conteúdo programático que a banca CESP coloca, né? Então a nomenclatura colocada aqui é bem parecida, tá? Beleza, então a gente tirou disso daí o seguinte, a gente vai observar aqui o que a gente pode esperar da banca, né? Venha comigo na tela, olha só. Bom, desse conteúdo aqui a gente vai ter 8 questões para analista, tá? Então, 8 questões de língua portuguesa para a prova de analista, beleza? Então, o que a gente achou interessante fazer? Pegar uma prova que cobrou justamente 8 questões e que tenha, né, que tivesse um conteúdo programático bem parecido com o seu. Dessa forma a gente consegue entender o estilo de cobrança da banca, beleza? Então a gente vai perceber que a banca vai carregar no texto. Então aqui nessa prova de 8 questões, a gente teve 3 textos, então é bom a gente ficar ligado nisso. A banca não deixa de cobrar também a parte gramatical, não é só texto, ela também vai cobrar a parte gramatical, sempre tirando do texto, tá legal? Então nesse tempinho que a gente tem aí, de 1 hora, a gente vai procurar comentar essa prova com você, tirando aí as suas dúvidas, tá legal? Então venha comigo na tela, vamos lá. Aliás, antes disso, né? A gente deixou para você também aí o material de apoio, tá? Então você pode clicar aí, baixar o material e acompanhar comigo aqui o comentário da questão, da prova, beleza? Então venha comigo na tela, vamos lá. Bom, então a prova aqui é a prova Apex Brasil, a banca então IADES, né? Então é nível analista, né? Analista de serviços técnicos em tecnologia da informação, prova de 2018, tá legal? Então a gente aqui vai abordar e vai perceber o seguinte, a gente vai ter um texto aí, um primeiro texto, texto 1, tá? E ele vai corresponder aí às questões de 1 a 3, somente, apenas 3 questões com esse nosso texto aí, tá? Então a gente vai ler o texto e na sequência vai observar, né, o que pode ser cobrado, o que foi cobrado na prova. Vamos lá então, olha só. O título, moçada, é sempre importante, né, porque ele normalmente dá a ideia central do texto, né, ele vai sugerir a ideia central do texto, tá? Então é sempre importante a gente ficar de olho nesse título. Exportações brasileiras crescem acima da média mundial. Então, vamos lá observar que esse texto foi tirado aqui, ó, do mdic.gov.br, tá? Vamos lá então observar. 12 de abril de 2018. O Brasil ampliou o respectivo percentual de participação nas exportações mundiais em 2017. O dado integra o relatório Trade and Statistics Outlook, divulgado pela Organização Mundial do Comércio, OMC. Então, o Brasil ampliou o respectivo percentual de participação nas exportações mundiais em 2017. Exportações brasileiras crescem acima da média mundial. Ótimo! O documento aponta que o comércio mundial apresentou o maior crescimento em volume em 6 anos, ao registrar uma expansão de 4,7% no ano passado. Em valor, as exportações mundiais aumentaram 10,6%.
Atualmente, o Brasil registra aumento acima da média mundial, como aqui foi observado no título. As exportações brasileiras cresceram 17,5% em valor em 2017, depois de 5 anos de quedas consecutivas. O resultado levou à ampliação da participação brasileira nas vendas mundiais para 1,23% do total, contra 1,16% em 2016. O índice de 2017 para o Brasil é o maior desde 2013, quando chegou a 1,28%. Então, esse índice de 2017 é o maior desde 2013, beleza? Neste ano de 2013, a gente teve ainda um índice ainda maior, né? Quando chegou a 1,28%, beleza? Ok. O relatório também mostra que o crescimento das vendas brasileiras ao exterior no período foi o sexto mais expressivo entre os 30 maiores exportadores, na frente de países como Estados Unidos, China, Alemanha, México e Índia. Para o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MDIC, o bom resultado do Brasil reflete o crescimento da demanda mundial, que aqueceu o apetite por produtos nos quais o brasileiro é competitivo. O secretário também atribuiu o resultado a outros fatores, como a safra agrícola recorde, o crescimento da produção de petróleo e o desempenho favorável das exportações de bens manufaturados. Então, a gente vai observar aqui, o secretário também atribuiu esse resultado a esses outros fatores aqui, beleza? Ok, mas houve um apetite por produtos brasileiros, né? A demanda mundial foi grande. Vamos lá, continuando. Em 2017, a indústria brasileira bateu o recorde histórico ao exportar 791 mil automóveis e veículos de cargas para 83 países diferentes. Em relação a 2016, 40% de crescimento foi observado, com destaque para os países com os quais o Brasil firmou acordos automotivos, como a Argentina, com aumento de 43% frente a 2016, México, mais 70%, Chile, mais 98%, Uruguai, mais 59% e Colômbia, mais 50%. Então, são estimativas aí bem interessantes, né? Bem interessantes e que a gente observa que realmente as exportações brasileiras crescem acima da média mundial. Beleza? Show de bola, então vamos observar aqui o pedido da questão. E aqui é sempre importante a gente verificar o seguinte: sempre que a gente vai observar na prova tem interpretação de texto, principalmente na interpretação de texto, a gente sempre deve observar o seguinte: foram feitas as afirmações da questão, então a gente tem lá a afirmação da alternativa A. Bom, essa afirmação da alternativa A, qual elemento no texto me comprova que ela está certa? Ou, existe algum elemento do texto que nega o que foi afirmado? Ou aquilo que foi afirmado está totalmente fora do texto, não tem relação nenhuma com o texto? Então, essa analogia ela é muito importante para você matar a questão. Então, você tem que se lembrar do seguinte: o texto vai ser o elemento que vai embasar você verificar se a afirmação está certa ou errada, beleza? Então, o texto vai te mostrar isso. E aqui a gente vai comprovar. Venha comigo na tela, vamos lá, olha só. No que concerne às ideias apresentadas, infere-se que o intuito do texto restringe-se à divulgação do relatório da Organização Mundial do Comércio. Então, o intuito do texto é simplesmente se restringir à divulgação desse relatório da Organização Mundial do Comércio. Vamos então aqui observar o seguinte: qual é a afirmação, né?
as exportações brasileiras crescem acima da média mundial. A ideia é justamente essa, mostrar que o Brasil ampliou o respectivo percentual de participação nas exportações mundiais em 2017, e não apenas se restringir a uma divulgação do relatório, beleza? Mas simplesmente a informação básica, que é justamente qual a informação mais importante? Mostrar que o Brasil vem crescendo na sua exportação mundial, e não simplesmente mostrar dados, né, desse relatório. Não é simplesmente isso. Tá legal? Venha comigo então na tela, vamos lá. Letra B. Infere-se que o índice constatado em 2017 foi o maior já alcançado no século XXI. Então, partindo do princípio lá, né, século XXI, 2000 para frente, a gente tem lá o século XXI, beleza? E aí, o índice constatado em 2017. Onde nós temos isso no texto? Aqui, ó. O índice de 2017 para o Brasil é o maior desde 2013, quando chegou a 1,28%. Então, aqui em 2013, a gente tem um índice ainda maior. Então, não é simplesmente o maior já alcançado no século XXI, isso você vê com o dado literal do texto. Tá? Legal, vamos então pegar a letra C. Safra agrícola, ascensão da produção de petróleo e o bom desempenho do setor automotivo foram os fatores que influenciaram o crescimento das exportações do Brasil. Então a gente viu lá, né, no texto, tem realmente safra agrícola, ascensão da produção de petróleo, bom desempenho do setor automotivo. Realmente são fatores que influenciaram o crescimento das exportações no Brasil. Onde nós temos isso no texto? Está aqui. Para isso é importante a gente observar, né, alguns elementos importantes. Olha só. Para o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MDIC, o bom resultado do Brasil reflete o quê? Então já tem um primeiro fator aí. O crescimento da demanda mundial, que aqueceu, foi essa demanda mundial que aqueceu o apetite por produtos nos quais o Brasil é competitivo. Então, o primeiro detalhe é esse. Houve demanda, correto? E o Brasil é bastante competitivo nessa área. Ok. Aí ele continua. O secretário também atribuiu o resultado a outros fatores. Quais são esses outros fatores? A safra agrícola, recorde, o crescimento da produção de petróleo, o desempenho favorável das exportações de bens manufaturados, como o setor automotivo. Então, são outros fatores como aqui a gente observou, e não os fatores que influenciaram o crescimento das exportações. Eles não são os únicos aí, não são esses três fatores e pronto, beleza? A gente já viu um anterior. Então, note que há dado no texto que me comprova um erro na informação. Os fatores, não são só esses os fatores. A gente viu também que há outro, beleza? Então venha comigo na tela, vamos lá. Observando aqui, vamos pegar a alternativa D. Elevação da participação do Brasil no cenário de exportações mundiais demonstra que há setores em que o país revela significativa competitividade. Vamos ler isso aqui de novo. Infere-se que a elevação da participação do Brasil no cenário de exportações mundiais demonstra que há setores em que o país revela significativa competitividade. Bom, então o Brasil teve uma participação, né, nesse cenário de exportações mundiais. Por quê? Porque há setores em que o país realmente é competitivo, né? Então, vamos analisar. Onde a gente pode verificar isso no texto? Está aqui, ó. O relatório também mostra que o crescimento das vendas brasileiras ao exterior no período foi o 6º mais expressivo entre os 30 maiores exportadores, na frente de países como, e aqui nós temos aí os países, beleza. Continuando, aqui essa parte é a mais importante. Para o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MDIC, o bom resultado do Brasil reflete o quê? O crescimento da demanda mundial.
Sim, que aqueceu o apetite por produtos nos quais o Brasil é competitivo. O Brasil é competitivo nesses setores necessários para exportação. E, nesse caso, eram essas áreas, né, desses produtos que necessitavam, e o Brasil ele é competitivo nessas áreas. Por isso, a interpretação aqui, veja aqui comigo na tela, a interpretação aqui da alternativa B está correta. Então, infere-se que a elevação da participação do Brasil, então houve aquela demanda, né? E o Brasil é competitivo na área. Então, sim, elevação da participação do Brasil no cenário de exportações mundiais demonstra que há setores em que o país revela significativa competitividade. E nesses setores, como mostramos aqui no texto, e nesses setores realmente houve uma alavancagem na exportação. Beleza? Então a gente nota que a alternativa D de dado é a correta. Tenho certeza que também você visualizou isso. Beleza? Venha comigo na tela, vamos lá. Indo à frente, a gente tem o seguinte, ó. Brasil, em 2016, perdeu em números de exportações apenas para Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia. Bom, a informação lá no texto mostra pra gente que o Brasil perdeu em número de exportações apenas para a Argentina, assim sensado? Não foi essa a informação, concorda comigo? Olha só o que foi falado aqui, ó. Em relação a 2016, 40% de crescimento foi observado, com destaque para os países com os quais o Brasil firmou acordos automotivos, como a Argentina. Então, o acordo do Brasil com a Argentina fez aumentar a exportação, com o México fez aumentar a exportação, com o Chile, com o Uruguai e com a Colômbia. É essa a ideia, e não que o Brasil tenha perdido para esses países, beleza? Então, fora essa informação, a alternativa D de dado realmente é a correta. Vamos lá então? Vamos à frente, pegando a questão 2. Veja só então que as questões são grandes, né? Cada alternativa aí com 2, 3, 4 linhas às vezes. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. 2. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, no que se refere à pontuação presente no texto, assinale a alternativa correta. Vamos então observar aqui o seguinte, olha só. Na linha 18, substitui-se corretamente o travessão por vírgula, pois ambos apresentam a mesma função nesse caso. Então, vamos analisar ali se eles apresentam a mesma função aí nesse caso. Vamos lá. A gente então tem aqui o travessão. O relatório também mostra que o crescimento das vendas brasileiras ao exterior, no período, foi o 6º mais expressivo entre os maiores exportadores, na frente de países como Estados Unidos, China, Alemanha, México e Índia. Bom, Terror, nesse caso aqui, por que nós temos, né, esse travessão aqui? Tá? Por que nós temos esse travessão aqui? Na frente de países como, né? Nesse caso, então, moçada, a gente vai perceber aqui que esse travessão, ele inicia um comentário à parte do autor, uma consideração do autor, correto? Então a gente vê isso nessa aula de orações coordenadas, a gente fala sobre essa expressão parentética, oração parentética, que é um comentário à parte do autor, beleza? E nesse caso, se estiver intercalado, fica entre parênteses, entre travessões, entre vírgulas. Se estiver em final de período, como aqui acontece, ele pode ser precedido de travessão, pode ser precedido de vírgula e também pode ficar entre parênteses, também não há nenhum problema, tá legal? Então, nesse caso, a gente vai observar aqui o seguinte, olha só. Se eu tenho aqui o travessão, Terror, posso colocar a vírgula aí? Sem problema algum. Por isso, a alternativa A é a correta. Então, nessa linha 18, substitui-se corretamente o travessão por vírgula, pois ambos apresentam a mesma função nesse caso. Tanto o travessão, você pode utilizar para separar esse elemento explicativo, esse comentário à parte do autor, quanto uma vírgula, sem problema algum. Tá legal? Belezinha, então, tranquilão? Mas você, naturalmente, na hora da prova, o que você faria? Você marcaria ali um asterisco na alternativa A, parece que está correta, tranquilo, e aí você vai verificando as demais alternativas, beleza? Sempre assim, para você nunca errar a sua questão, beleza? Venha comigo, ou minimizar bastante uma possibilidade de pegadinha, tá? Então venha comigo na tela, olha só. Na letra B, no trecho, atualmente, o Brasil registra alguma coisa.
O emprego da vírgula é obrigatório em atualmente? Olha só, moçada, aqui a gente tem um advérbio, né? Um adjunto adverbial antecipado. Então, essa vírgula aqui, ó, veja só, como ele separa apenas um advérbio, que é apenas uma palavra, está antecipada aí, é um adjunto adverbial de pequena extensão. Então, a vírgula não é obrigatória. Né? Pois ela está separando um termo deslocado de sua posição normal. Realmente acontece. Está separando um termo deslocado de sua posição normal da referida oração. Mas é uma vírgula facultativa, não é obrigatória. Né? Letra C. Na linha 3, é correto substituir a vírgula por 2 pontos, tendo em vista que eles antecedem uma citação. Então, na linha 3, é correto substituir a vírgula pelo sinal de 2 pontos por conta de uma suposta citação. Vamos, então, observar isso aqui no texto. Vamos lá, então. Onde é que nós temos isso daqui? Deixa eu voltar aqui rapidaço, na linha 3. Ok. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. O Brasil ampliou o respectivo percentual de participação nas exportações mundiais em 2017. O dado integra o relatório tal, vírgula, divulgado pela Organização Mundial do Comércio e tal. O que nós temos aqui, meu amigo? A gente tem aqui uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. E ela se encontra reduzida de particípio, que foi divulgado, né? Então, a gente tem essa vírgula aqui, que ela vai marcar para a gente uma oração adjetiva explicativa. Oração adjetiva explicativa não vai trazer uma noção de citação. A citação, moçada, é a fala direta de um personagem, é o discurso direto, né? João chegou aqui e disse o seguinte, 2 pontos, na outra linha ou na mesma linha. Estudei muito. Isso é uma citação. Mas aqui a gente nota que não é isso. Simplesmente houve uma oração adjetiva explicativa e ela se encontra reduzida de particípio. Então, não cabe trocar a vírgula pelo sinal de 2 pontos. Tá legal? Bem, aqui comigo então na tela. Vamos lá? Então a gente já nota aí que não é correto fazer essa substituição. Além disso, não antecede uma citação, não. Nas linhas de 22 a 24, parênteses substituem corretamente as aspas, já que a intenção dessa pontuação é separar a reflexão do secretário do restante do texto. Bom, então é meio preocupante você falar que você pode trocar aspas por parênteses, né? Aspas marca pra gente a fala, a citação, né? A fala, a citação de alguém. Então você trocar por parênteses é meio complicado, mas a gente vai lá verificar nas linhas 22 a 24. Vamos lá então. Para o secretário de Comércio tal, parará, o bom resultado do Brasil reflete. Então, nas palavras dele, o crescimento da demanda mundial que aqueceu o apetite por produtos nos quais o Brasil é competitivo. Coloca-se aqui, ó, entre aspas, justamente para marcar aqui a fala, justamente desse secretário. Tá legal? Então, nesse caso, há uma citação. Não posso trocar pelos parênteses de maneira alguma, tá? Errada também a afirmação. Questão, a letra E. Nas linhas de 30 a 32, todas as vírgulas inseridas são facultativas, visto que servem apenas para destacar as informações desse período. Todas são facultativas, das linhas 30 a 32. Vamos lá, então. Pegando aqui das linhas 30 a 32. Vamos lá. Em relação a 2016, então nós temos aqui uma vírgula que separa um adjunto adverbial antecipado, beleza? 40% de crescimento foi observado, com destaque para os países com os quais o Brasil firmou acordos automotivos, como a Argentina, assim, assado. Bom, moçada, aqui eu poderia dizer a você que o com destaque e tal é um termo acessório, e nesse caso aqui, se eu entender como adjunto adverbial, essa vírgula aqui poderia ser facultativa. Tudo bem. Quando a gente usa o como de valor exemplificativo, a ideia é que a gente deva colocar mesmo a vírgula. E a gente não vai dizer aqui, ô Terror, mas às vezes eu vejo o como que é explicativo ou exemplificativo e às vezes não tem vírgula. Às vezes o autor deixa de colocar. Mas o ideal é sempre a gente colocar vírgula, como tais coisas, vírgula, como exemplo, né? Ou vírgula, como, entre vírgulas, por exemplo, e na sequência você vai colocando a exemplificação. O ideal é colocar essa vírgula. Outra coisa que aí depende muito no jogo de cintura, né, da questão, porque a gente já achou a correta, é o seguinte:
Adjunta adverbial antecipado. Aqui a gente vai observar que nós temos 4 palavras, né, ó, em relação a 2016. Eu não posso dizer categoricamente que a vírgula aqui é obrigatória, tá legal? Não posso afirmar, porque não existe a quantidade de palavras mínimas para ser de grande ou pequena extensão. Não dá para falar isso, mínima ou máxima, tá? Não dá para falar isso. Então, o que a gente pode observar? A banca conciliou, poxa, esse adjunto adverbial aí, eu posso entendê-lo como grande extensão, vírgula obrigatória, mas eu não posso bater o martelo nisso. Então a gente pode se agarrar a quê? Nesse como que tem esse valor exemplificativo e nesse caso deve ficar precedido da vírgula. Então esses dois aí confirmam que não é simplesmente você tirar a vírgula e pronto, tá legal? Como a gente já percebeu a alternativa correta, é uma forma de nós eliminarmos. Venha comigo na tela, vamos então para frente, analisando aí então que as vírgulas não são todas elas facultativas, tá legal? Belezinha, belezinha? Vamos à frente então, pegando a questão 3. Vamos lá. Então você vai notando, né, que a banca gosta de colocar afirmação em cada parte do texto, tá vendo só? E isso, moçada, o que acontece? É uma prova de 8 questões, mas isso acaba demandando tempo de análise ali no texto, então isso é natural acontecer, beleza? Então, a gente tem que trabalhar com agilidade, mas tem que tomar muito cuidado, tem que ter bastante atenção, tá legal? Então, venha comigo na tela, vamos lá. Tendo em vista as regras de concordância, em relação a vocábulos do texto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na linha 2, o adjetivo mundiais pode ser flexionado também no singular, pois ele pode concordar com a palavra exportações e também com o vocábulo participação. Ele pode concordar com exportações e participação. Vamos lá. Então tá aí, mundiais. Então nós temos aqui, ó, exportações, as exportações mundiais. Tranquilo. Mas mundiais concordando com participação fica meio puxado, não fica não? Olha lá. Vamos ler aqui a frase. O Brasil ampliou o respectivo percentual de participação nas exportações mundiais em 2017. Beleza? Agora eu falar que o Brasil ampliou o respectivo percentual de participação nas exportações mundial em 2017 fica puxado. As exportações são mundiais. O que eu poderia dizer, né, por exemplo, pegar o adjetivo mundiais e colocar próximo aqui de participação. Não perderia coerência. Aí eu deveria colocar no singular. O Brasil ampliou o respectivo percentual de participação mundial nas exportações em 2017. Aí sim seria o caso. Mas simplesmente colocar aqui mundiais no singular não seria o caso. Por isso está errada essa afirmação aí. Letra B. Na linha 8, é correto substituir a forma verbal aumentaram por aumentou, já que esse vocábulo também concorda com 10,6% e porcentagens são invariáveis. Então vamos anotar aí, né? Ele falou que porcentagens são invariáveis e por isso aumentaram fica flexionado no singular. Vamos verificar esse negócio aqui? Vamos lá. Então aumentaram aí, e falou o seguinte, que é obrigatório ou pode? Vem cá, vamos lá. É correto substituir a forma verbal, já que esse vocábulo também concorda com tanto. Beleza, vamos lá então. Então nesse caso aqui, ó, em valor, as exportações mundiais sujeito aumentaram um verbo intransitivo em tanto, 10,6%. Está vendo só? Então aqui o verbo aumentar está concordando com as exportações mundiais. Não tem como ficar no singular, não, de maneira alguma. 10,6% não é o sujeito do verbo aumentaram, tá legal? Então não tem essa relação aí. Então eu vou entender aqui, aumentaram quanto, né? Então qual é esse percentual de aumento aí? Por isso a gente pode entender aqui, aumentaram como verbo intransitivo e o 10,6% como um adjunto adverbial. Tá legal? Beleza! Então, a gente vai analisando e vai percebendo que está errada a afirmação. Letra C. No trecho, o crescimento das vendas brasileiras ao exterior no período foi o sexto mais expressivo. O crescimento
foi o sexto mais expressivo. Substituir-se corretamente a forma verbal sublinhada, foi, por foram, colocando no plural, uma vez que ela concorda com crescimento ou com vendas brasileiras. Então, esse verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é crescimento, e não com vendas brasileiras. Concorda comigo? Então, não cabe não, de maneira alguma. Beleza? Então, a gente já vai cortando para você aí. Ok. Letra D. No período, bateu recorde histórico ao exportar 791 mil automóveis. A flexão correta do verbo sublinhado é o plural, para assim concordar com o termo subsequente. Ele exportou, qual é o termo subsequente? O objeto direto aqui, ó. Ele exportou o quê? 791 mil automóveis. Está vendo só? Então, nesse caso, o verbo é transitivo direto e 791 mil automóveis é objeto direto. Não vai concordar com o termo subsequente, não. Vamos verificar, então, a quem esse verbo se refere? Vamos aqui pegar, deixa eu ver aqui, exportar. A indústria brasileira bateu o recorde histórico ao exportar. Então, exportar faz referência à indústria brasileira, que é singular. Então, realmente não cabe verbo no plural, de maneira alguma. E letra E. Na linha 31, flexiona-se corretamente a forma foi observado no plural, pois ela pode concordar com o numeral ou com o substantivo que o acompanha. Então, pode flexionar no plural? Vamos lá na linha 31 e você vai me ajudar aí. Vamos lá. Está aqui, ó. Em relação a 2016, 40% de crescimento foi observado, com destaque para os países com os quais o Brasil firmou acordos automotivos. Então, a gente tem 40% foram observados e o crescimento foi observado. Então, nós temos aqui a concordância com a expressão partitiva, beleza? Então, essa expressão com porcentagem. Por isso, a gente vai ter aqui foram observados ou foi observado, beleza? Então, a alternativa é a correta, beleza? É ela que a gente tem que marcar aqui, então. Tranquilão? Show de bola? Belezinha? Ok, meu amigo. Então, a gente vai seguir na frente. Vamos lá. Agora o texto 2. Texto 2 para responder as questões de 4 e 5, né? As 4 e 5. Então, nós temos aqui Nelson Mandela, né? Quando vejo seus rostos, tenho a sensação de estar em casa. Quando vejo seus rostos, tenho a sensação de estar em casa. A mistura da população é como a nossa, e nós damos as boas-vindas a esse fato, essa mistura, porque a miscigenação enriquece o país. Então, a gente pode notar aqui que ele está falando, né, em algum local, está falando de ou e também em algum local diferente do seu, né, do seu povo, diferente do local onde ele estava, do seu povo, beleza? Por quê? Vem aqui comigo na tela, olha só. Ele diz, quando vejo seus rostos, tenho a sensação de estar em casa. Então, ele não está na casa dele, na sua região, né? E aí ele está falando de um outro povo com quem ele está falando. A mistura da população, essa população onde ele está, é como a nossa. A nossa como? A população dele, do seu país, do seu povo, beleza? E nós damos as boas-vindas a esse fato, a essa mistura tão importante. Por quê? Porque a miscigenação enriquece o país. Tá legal? Belezinha, então, vamos lá. No que se refere às relações de sinonímia e antonímia, sinonímia, mesmo sentido, antonímia, sentido oposto. De vocábulos do texto, assinale a alternativa que corresponde a sinônimo, isto é, mesmo sentido da palavra miscigenação. A própria palavra miscigenação significa o quê? Mistura. Concorda comigo? Essa mistura de cultura, etnia e tudo mais, não é? Vem comigo aqui na tela, olha só. Então, nesse caso, miscigenação, ela então é sinônima de cultura, de descendência, de procedência, de cepa, mestiçagem, de mistura, mestiçagem, beleza? Por isso a gente nota que a alternativa C é a ideal. Tranquilão? Belezinha, belezinha? Ok, indo à frente, vamos lá. Número 5.
Então a gente tem aqui o trabalho com reescrita. Nesse trabalho com reescrita, moçada, é sempre importante a gente observar o trecho original, e a gente vai comparando palavra a palavra, sempre assim, tá legal? E observar, poxa, vai dar algum erro gramatical? Vai dar alguma mudança de sentido? Então a gente vai sempre focar a isso. Venha comigo na tela, porque esse tema é muito importante e sempre cai em prova. Olha só. Quanto à equivalência e à transformação de estruturas do texto, assinala a alternativa que reescreve o período. A mistura da população é como a nossa. E nós damos as boas-vindas a esse fato porque a miscigenação enriquece o país, mantendo o sentido original da informação. Beleza? Então você lembra que a gente comentou, né, do texto que ele estava em local diferente do dele, e ele fala, a mistura da população, dessa população, é como a nossa, a do meu país, como a nossa. E nós, né, damos as boas-vindas a esse fato, a essa mistura. Por quê? A miscigenação, essa mistura, enriquece o país. Beleza? Mantendo o sentido original. Então, olha só, a gente tem aqui alternativa A. A nossa mistura é como a população. Será que é isso que ele falou? A mistura da população é como a nossa. Agora, a nossa mistura é como a população? Ficou estranho, não fica? Então a gente anotou uma coisa meio estranha. O que eu vou marcar aqui para você já observar para matar essa questão? Olha só, os dados mais importantes. As palavras-chave: mistura, fato, miscigenação. Beleza? Então vamos ficar sempre de olho nisso. O que ele falou sobre mistura? A mistura da população com a qual eu falo é como a nossa, do meu país. E nós, né, no nosso país, damos as boas-vindas a esse fato, a essa mistura. Por quê? A miscigenação, essa mestiçagem, essa mistura, enriquece o país. Está vendo só? Beleza. Agora, eu vou mostrar para você aquilo que efetivamente nós temos como correto. Veja bem. Olha só a alternativa B. A mistura da população é como a nossa. A mistura da população é como a nossa. Opa, repetiu aqui, está tranquilo, né? E nós damos as boas-vindas a esse fato. E a esse fato, as boas-vindas são dadas por nós. O que foi feito aqui simplesmente foi o seguinte: nós temos então aqui o nós como sujeito agente, nós damos as boas-vindas são dadas por nós. Simplesmente houve a transposição da voz ativa para a voz passiva analítica. Nós damos boas-vindas a alguém, né? Então, a alguém é dada essas boas-vindas, são dadas as boas-vindas, beleza? Então, neste caso, a gente apenas transpôs da voz ativa para a voz passiva. Venha comigo aqui na tela. Olha só. Nós damos as boas-vindas a esse fato. Então, aqui nós temos o objeto direto, né? Ó, as boas-vindas, objeto direto. E ele vai virar um sujeito paciente. As boas-vindas, olha só, sujeito paciente, são dadas. Então, o verbo dar aqui, ó, transitivo direto e indireto. A esse fato é um objeto indireto. Está aqui marcado também. Nossa voz passiva analítica. E por nós, aquilo que era um sujeito agente, virou agora um agente da passiva. Está vendo só? Mas não para por aí não. Olha lá, no trecho original. A miscigenação, sujeito agente, enriquece, verbo transitivo, o país. Aí ele coloca, porque o país, que era o objeto direto, virou agora um sujeito paciente. Esse verbo que é transitivo direto da voz ativa, virou uma locução verbal da voz passiva. É enriquecido, né? E miscigenação, que é um sujeito agente, virou então um agente da passiva também. Está vendo só? Então, o que a gente viu? A gente preserva estritamente a mesma informação. Tá? Estritamente a mesma informação da questão, do pedido da questão, com a alternativa B de bola. Tá legal? Ah, mas vem cá, nesse caso então você já marcou a alternativa, beleza. A gente já percebeu aqui logo de início essa confusão. A nossa mistura é como a população. Não é isso que o texto quis dizer. A população é uma mistura como a nossa. E nós damos as boas-vindas porque esse fato enriquece a miscigenação e o país.
A informação literal não foi essa. A mistura da população é como a nossa miscigenação, já misturou também aqui as informações, não é a mesma coisa. A mistura é como a nossa população, assim como a gente viu aqui também na alternativa A. Então, após nós vermos aqui a alternativa B, literalmente preservando o sentido e estando de acordo com a norma culta, a gente percebe realmente que ela é a ideal. Tranquilão? Show de bola? Ok. Vamos então para o próximo texto, é o texto 3, beleza? E aí sempre a gente fala, é sempre importante ler o texto mesmo, com calma, com tranquilidade, e você vai marcando com tranquilidade, observando cada afirmação das alternativas e vai eliminando conforme a sua visão no texto, tá legal? Venha comigo então na tela, vamos lá. 3/9/2018. Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China, as barreiras impostas de um lado a outro contribuíram para aumentar as exportações brasileiras para os dois países em alguns setores. Veja então que esse texto continua falando a respeito do aumento das exportações brasileiras. E agora está colocando para a gente aqui o seguinte, ó, barreiras comerciais entre Estados Unidos e China fizeram com que o Brasil acabasse se dando bem nessa situação, né? Ok. Um levantamento feito pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostra que, de janeiro a julho deste ano, aumentaram as vendas para esses países de produtos como siderúrgicos, proteína animal e soja. Os setores atribuem o crescimento das exportações, em parte, à imposição de barreiras comerciais entre americanos e chineses. Moçada, como a gente já prevê que à frente a gente vai ter algumas questõezinhas a respeito da estrutura textual, da tipologia textual, eu acho importante a gente confirmar isso daqui, tá legal? Então vem aqui comigo na tela, olha só. A gente tem aqui uma introdução, né? Ela faz uma declaração importante. Qual é essa declaração, Terror? Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China, então há um pessimismo generalizado com isso. As barreiras impostas de um lado a outro contribuíram para aumentar as exportações brasileiras para os dois países em alguns setores. Opa! Então se falou aí que o Brasil acabou sendo beneficiado com essas barreiras entre os dois países. Concorda comigo? Beleza. Houve a declaração. Mas o autor fez a declaração e, na sequência, ele vai fazer algumas análises. Fazendo o quê? Confirmando essa declaração dada anteriormente. Vem aqui comigo na tela, olha só. Então vamos lá, vamos comprovar essa informação. Um levantamento feito pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostra que, de janeiro a julho deste ano, aumentaram as vendas para esses países de produtos como siderúrgicos, proteína animal e soja. Os setores atribuem o crescimento das exportações, em parte, à imposição de barreiras comerciais entre americanos e chineses. Então aqui, ó, confirmando os dados colocados na declaração inicial, colocando outros dados aqui também que confirmam esse crescimento do Brasil nas exportações. Concorda comigo? Mas não para por aí. Então aqui nós começamos com um primeiro argumento, uma primeira ideia, né? E a gente vai continuando, olha só. Em retaliação às sobretaxas impostas pelos americanos, a China também aumentou as tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos, o que trouxe um efeito colateral positivo para a venda de produtos brasileiros para aquele mercado. Com isso, de janeiro a julho, veja só como ele confirma também a informação dada anteriormente, né? Ó, houve alta de 18% na venda de soja para a China, ele já havia comentado do aumento da soja, o que já é visto como um sinal de que o Brasil pode ocupar o espaço dos Estados Unidos no fornecimento do grão ao país asiático. A venda de carne de porco aumentou em 199% para a China nesse período, falando da proteína animal. Está vendo? Ó? Continuando, já a exportação de siderúrgicos subiu. Então, eu tinha falado, ó, siderúrgicos, proteína animal e soja. Então, ele falou aqui sobre a soja e falou também sobre proteína animal. E aí, agora ele vai dar um destaque aos siderúrgicos. Está vendo o que ele colocou aqui? Ó? Vamos lá. Já a exportação de siderúrgicos subiu 38% no período para os Estados Unidos.
nesse período, né, para os Estados Unidos, passando de 1,3 bilhão de dólares para 1,8 bilhão de dólares. Em volume, as vendas crescem 14,2% no ano, acima do patamar de alta permitido pelos americanos para este ano. Em maio, os Estados Unidos estabeleceram tarifas de 25% para importação de aço de países como a China e os da União Europeia. O Brasil ficou fora da sobretaxa, mas foi estabelecida uma cota anual com base na média das vendas do produto brasileiro nos últimos 3 anos, o que, na prática, permite uma alta de cerca de 7% sobre 2017. Então veja só, moçada, a informação colocada aqui no nosso texto. Então olha só, houve aqui uma declaração inicial, tá, que a gente chama de tópico frasal, e na sequência houve a análise, né? Então foi falado aqui então que as barreiras impostas de um lado a outro contribuíram para aumentar as exportações brasileiras. Beleza. Agora ele vem com um levantamento feito pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Por que é colocado isso daí? É uma forma de comprovar a argumentação, aquela afirmação anterior. Então isso aqui é uma forma, é uma estratégia argumentativa. Ela é chamada então de argumento de autoridade. Porque não é o autor que está falando aqui, não. Ele colocou o levantamento do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, ok? Então ele vai reforçar a informação. Vem cá, mas aí nesse caso, mas ele não para por aí. Mostra que de janeiro a julho deste ano, aumentaram as vendas para esses países de produtos como siderúrgicos, e aqui ele ampliou. Analisou e ampliou. Proteína animal, nesse espaço aqui, ó, a venda de carne, olha só. Ele também confirmou, beleza? E soja, e ele falou bastante sobre esse crescimento da soja aqui. Concorda comigo? Beleza, então vamos observar aqui que o autor utilizou dados, né, olha só, números, né, dados numéricos para confirmar. Veja aqui, ó, tá vendo? Ó? Está utilizando dados numéricos para confirmar. Ele coloca a exemplificação, né, como estratégia argumentativa, isto é, ele coloca quais são esses produtos e ele vai mostrando para a gente, por uma estratégia argumentativa, ele vai especificando cada produto, tá legal? E o motivo disso ter ocorrido, não é mesmo? Então veja que o texto, ele apresenta um tópico frasal, uma tese, e logo em seguida o autor quer comprovar que essa tese é verdadeira. Ele faz o quê? Ele coloca, então, as suas estratégias argumentativas. O argumento de autoridade, ele menciona aqui dados, né, numéricos, que ele vai colocar aqui para a gente, né? Pesquisa, dados numéricos, e também vai ampliando, citando quais são esses produtos e por que foi ganhando o mercado. Concorda comigo? Nesse caso, a gente nota que esse texto, realmente, a estrutura textual dele se baseia em argumentos, né, para comprovar a declaração inicial, tá legal? O tópico frasal, a tese. Vamos então observar aqui. Vamos pegar então aqui a questão 6. O sentido do texto, assim como a correção gramatical deste, seriam mantidos caso se substituísse. Então me ajuda aí. Letra A. Como um sinal de alguma coisa. Sinal disso, sinal de alguma coisa. Beleza? Então ele pediu que como um sinal que. Lá nas linhas 18 e 19, vamos verificar aqui? Olha só. O que já é visto como um sinal de que o Brasil pode ocupar o espaço dos Estados Unidos no fornecimento do grão ao país asiático. Que tipo de oração nós temos aqui, meus amigos? A gente tem aqui, que eu marquei para você aqui, ó. A gente tem uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, a qual é precedida de preposição. A preposição de nesse caso aí, beleza? Então, não posso tirar essa preposição daí, não é o caso, tá? É um caso aqui de regência verbal, ó. Ela vai realmente reger a preposição de. Contribuíram para aumentar as exportações. Contribuíram com o aumento das exportações. Veja, os sentidos do texto, assim como a correção gramatical deste, seriam mantidos caso se substituísse. Contribuir para e contribuir com. Vamos então analisar aqui, olha só. As barreiras impostas de um lado a outro contribuíram para quê?
para aumentar as exportações brasileiras para os dois países em alguns setores. Contribuíram com o aumento das exportações brasileiras para os dois países em alguns setores. Então, nesse caso aqui, ó, contribuíram para a realização de alguma coisa ou contribuíram com isso, com alguma coisa. Nesse caso, moçada, quando a gente tem aí a preposição para, ela marca pra gente, ela contribuiu para que a gente pudesse fazer alguma coisa. Eu tenho aí a noção de uma noção de finalidade, né? Agora, contribuir com já é uma regência pura, contribuir com alguma coisa. Então eu vou utilizar isso para a contribuição, né? Nessa contribuição, melhor dizendo. Então, Terror, vem cá, está errado gramaticalmente fazer essa troca? Não. Não está errado gramaticalmente, só que eu mudo o sentido. Eu tiro aquela informação original de finalidade e agora eu falo da contribuição com alguma coisa. Concorda comigo? Justamente por isso e somente por isso a gente vê que essa alternativa está errada, beleza? Então o com, a gente muda o sentido, ele pediu para preservar o sentido, tá? Vamos lá. Letra C. Os setores atribuem o crescimento das importações. Os setores atribuem o crescimento às importações. Atribuir uma coisa à outra. Tá legal? Tem um detalhezinho aqui que é um erro, né, na digitação, porque no texto, na linha 10, nós temos lá então, os setores atribuem o crescimento das importações, mas na realidade lá no texto é das exportações. Um erro de digitação da banca lá, tá? Então olha só. O que nós temos na realidade? Qual é a informação do texto? Os setores atribuem o quê? O crescimento das exportações à imposição de barreiras comerciais, assim sensado. Então eu tenho aqui o verbo atribuir, que é transitivo direto e indireto. O crescimento é o objeto direto e a imposição objeto indireto. Ora, se eu coloco agora aqui, ó, os setores atribuem o crescimento às exportações, à imposição de barreiras comerciais, logicamente eu vou mudar o sentido, beleza? Além disso, com o erro na digitação da questão, também a gente percebe que não caberia essa alternativa C. Belezinha? Tranquilão? Então a gente parte para a próxima, vamos lá. Em relação à guerra comercial, no que se refere à guerra comercial. Então, em relação a e no que se refere a. Opa, tranquilão, essa informação está correta. Em relação, olha só, apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial e no que se refere à guerra comercial, tranquilamente, a alternativa D de dado é a correta. E aqui, aumentou em 199%. Aumentou a 199%. Isso também vai mudar o sentido, concorda comigo? Veja bem, se eu falo que algo aumentou em tanto, é aquilo efetivamente que ele aumentou. Então, o resultado daquilo é 199%. Beleza? Tranquilo. Só que se eu falo que ele aumentou a 199%, significa que a gente já tinha um montante e eu coloquei mais um pouquinho, que não necessariamente será esse percentual de 199%. Às vezes eu vou inserir ali mais 10%, por exemplo. Então veja, quando eu falo que aumentou em 199%, eu coloco ali a quantidade específica. Agora, aumentou a 199%, isto é, ele colocou efetivamente mais um pouco naquele montante que nós tínhamos anteriormente. Então, há uma mudança de sentido da preposição em para a preposição a. Belezinha? Por isso houve mudança de sentido e naturalmente a gente também elimina. Tá legal? Aumentou o em, né? Aí nesse caso aumentou a, muda o sentido. Indo à frente, vamos lá. Questão 7, trabalhando com a gente aqui, com relação à tipologia textual. Olha só, com relação à tipologia textual, assinale a alternativa certa. O primeiro parágrafo do texto poderia ser considerado como a introdução de um texto argumentativo, em que se apresenta uma ideia que será defendida, que é o aumento das exportações brasileiras para os Estados Unidos da América e a China. Cara, é exatamente isso que eu quis te mostrar aqui, tá? Veja que nós temos um tópico frasal, uma tese. Qual é a tese? As barreiras impostas de um lado a outro contribuíram para aumentar as exportações brasileiras para os dois países em alguns setores.
Então eu tenho aqui um primeiro argumento com um levantamento feito pelo Ministério, assim, assado, que mostra esse crescimento. Então aí que ele mostra os aspectos, ó, os produtos siderúrgicos, proteína animal e soja. Então ele já vai dar, faz uma generalização como primeiro argumento. Depois ele vai confirmando esse argumento, colocando dados, né? Porcentagem de venda, dados numéricos aqui, ó. Tá legal? E aí, nesse caso, a gente vai observar, como a gente tinha visto anteriormente, né? Aqui, de novo, ele reforça essa venda da soja, a carne de porco, né? Que é a proteína animal. E na sequência, a gente tem aqui, ó, sobre os produtos siderúrgicos. Tá vendo só? Então, eu tenho aqui argumento 1, 2 e argumento 3. Tudo isso para confirmar que efetivamente o Brasil está aumentando as exportações para esses dois países. Tá legal? Então aqui com dados que confirmam isso, né? Ó, dados numéricos que confirmam, levantamento que confirma, correto? Então tudo isso para comprovar essa informação dada aqui na introdução do texto. Então a gente nota que realmente a alternativa A é a correta. Esse primeiro parágrafo do texto poderia ser considerado como a introdução de um texto argumentativo, em que se apresenta uma ideia que será defendida, qual seja o aumento das exportações brasileiras para os Estados Unidos da América e a China. Justamente isso foi colocado aqui, tá legal? Então essas informações, esses argumentos foram colocados aqui justamente para comprovar essa introdução, esse tópico frasal, a tese. Beleza? Show de bola, então? A alternativa A é correta. Agora vamos analisar as demais. O terceiro parágrafo do texto é predominantemente narrativo, visto que narra fatos que se sucederam ao longo do tempo nos Estados Unidos e na China. Moçada, na realidade, a gente tem aqui fatos. Em retaliação às sobretaxas impostas pelos americanos, a China aumentou as tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos, o que trouxe, em relação de consequência, um efeito colateral positivo para a venda de produtos brasileiros para aquele mercado. Com isso, de janeiro a julho, houve a venda de soja para a China, o que já é visto como um sinal de que o Brasil pode ocupar o espaço dos Estados Unidos no fornecimento do grão ao país asiático. Veja, isso aí é o nosso segundo argumento para comprovar a venda de soja, para comprovar a necessidade, né, a possibilidade do Brasil, então, crescer nessas exportações para esses dois países, né? Então ele utilizou de fato para mostrar a razão e consequência, causa e consequência. E aí, colocar na sua estratégia argumentativa, ele vai ampliando, falando da soja, falando da proteína animal também. Beleza? Então, não é simplesmente um texto, um trecho narrativo e pronto. Não. Utilizou-se de fato a aspecto do texto narrativo? Sim. Porque ele conta pra gente um fato. Porém, ele tem todo um fundamento argumentativo nessa relação de causa e efeito, beleza? E não é simplesmente aquilo que se sucede lá na China, nos Estados Unidos. Não é isso. Ele mostra justamente os aspectos, os fatores que nos auxiliaram, que nos ajudaram a exportar mais para esses dois países. Beleza? Então venha comigo na tela, vamos lá. Por isso a gente nota aí a alternativa B de bola errada. O quarto parágrafo do texto descreve objetivamente a exportação de siderúrgicos, pelo que pode ser considerado como essencialmente descritivo. Então, o quarto parágrafo do texto descreve a exportação de siderúrgicos, pelo que pode ser considerado como essencialmente descritivo. Ele descreve essa exportação de siderúrgicos, olha só, ele realmente fala desses produtos siderúrgicos, ele fala dessa exportação, subiu tanto nos Estados Unidos, passando de tanto para tanto. Terror, a gente poderia dizer então aí que esse trecho, ele tem algum aspecto descritivo? Sim, moçada, se você for observar, em toda análise a gente vai enumerar dados. A descrição é justamente isso, quando você enumera dados, aí você tem uma descrição, é natural isso acontecer. Mas esse aspecto aqui, veja bem o que nós falamos lá no início da nossa leitura do texto. Nós tínhamos então
Nós temos então um primeiro parágrafo de introdução e nós temos mais 3 parágrafos que estão argumentando para confirmar lá aquela argumentação, aquela declaração inicial do texto. Então aqui eu não vou dizer que esse parágrafo ele é essencialmente e predominantemente descritivo. O papel dele foi colocar dados numéricos, a sua estratégia argumentativa foi colocar dados numéricos para comprovar o crescimento da exportação de produtos siderúrgicos. É basicamente isso. O texto descritivo, ou o trecho descritivo, quando ele é predominantemente descritivo, a ideia é simplesmente o quê? Colocar, elencar esses elementos, muitas vezes colocando características e tal, que aqui não é o caso. Beleza? Por isso, foge a essa estrutura e veja bem que a alternativa colocou pra gente aí, ó, essencialmente descritivo, não. Há aspectos de descrição? Sim, há aspectos de descrição. Porém, foi apenas uma ferramenta, um fundamento para comprovar o que foi colocado aqui na introdução do texto. Letra D. O texto mescla características de texto argumentativo e de texto descritivo. Olha só, eu vou dizer para você mais. Se a gente vai nessa noção de simplesmente mesclar, esse é um texto que a gente vai observar que ele é argumentativo. Eu tenho uma declaração inicial e eu comprovo por esses dados, nessa análise feita aí, então, nesses 3 parágrafos. Beleza? Bom, foi utilizado então aqui, nessa análise, foi utilizada a descrição porque muitas vezes foram enumerados elementos, beleza? Então é natural, temos aspectos, trechos descritivos, temos. Mas como a gente viu aqui no 3º parágrafo, a gente também percebeu os fatos ocorrendo ali, com verbos no pretérito perfeito, mostrando aquilo que aconteceu. Então também tem aspectos do texto narrativo, concorda comigo? Então, nesse caso, se for dessa forma, a gente observar essa mescla, a gente vai notar também que há característica de texto argumentativo, descritivo e também do narrativo. Por isso, a gente já vendo a alternativa A como a correta, é a forma de a gente perceber também a alternativa D de dado como errada. Tá? E o texto não é predominantemente informativo, pura e simplesmente, mas há elemento argumentativo, né? Como a gente percebeu na sua estrutura, como a gente leu aqui o texto. Tá legal? Por isso, a gente nota que a alternativa A realmente é a correta. Analisando então aqui, a gente parte para, a gente já viu, né? Predominantemente informativo, não. Ele é um texto argumentativo. Bom, então a gente vai observar, passando mais uma aqui, beleza. Agora vamos pegar aqui a questão 8. Assinar a alternativa que apresenta uma proposta de reescrita que mantém a coerência textual e a correção gramatical do trecho original. Olha só, apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China, e aí a gente tem a mesma coisa, ó. Apesar do pessimismo generalizado em relação à guerra comercial entre Estados Unidos da América, isto é, sem o artigo, e a China, China com artigo. Então não houve paralelismo, né? A gente elimina essa. Olha só, hein? A gente vai trabalhando, observando cada ponto. Vamos à próxima. Letra B. Aumentaram as vendas para esses países de produtos como siderúrgicos, proteína animal e soja. Cada elemento enumerado aqui, ó, sem seu artigo. Beleza? Aumentaram as vendas para esses países de produtos como os siderúrgicos, proteína animal e a soja. Por que o do meio não colocaram artigo? Então, também teve problema de paralelismo. Concorda comigo? Aqui nós não tínhamos nenhum artigo, porque colocou apenas nos 2 das extremidades. Por que no meio não colocou? Beleza? Vamos à frente, letra C. Em retaliação às sobretaxas impostas pelos americanos, isto é, por causa disso, né, olha só, por conta dessas sobretaxas impostas pelos americanos, então eles resolveram realizar uma retaliação, né? A China também aumentou as tarifas de importação de produtos. Esse aumento das tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos é uma retaliação às sobretaxas impostas pelos americanos. Beleza? Tranquilo. Na reescrita, a China também retalhou e aumentou as tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos. O que a gente vê aqui? Essa retaliação é a sobretaxa por conta das sobretaxas impostas pelos americanos, dado que a gente não vê aqui
simplesmente colocou: a China também retalhou e aumentou as tarifas de importação de produtos dos Estados Unidos. Mas essa informação aqui não foi tirada, então ele foge um pouco à lógica. Beleza? Tranquilão, vamos lá. O Brasil pode ocupar o espaço dos Estados Unidos no fornecimento do grão ao país asiático. O Brasil pode ocupar o espaço dos Estados Unidos e o fornecimento do grão. Opa! O Brasil pode ocupar o espaço dos Estados Unidos nesse fornecimento. Não é ocupar o local, né, os Estados Unidos e também o fornecimento do grão. Não é isso. Os Estados Unidos têm lá o seu fornecimento e o Brasil vai ocupar esse espaço deixado vazio pelos Estados Unidos. Agora, falar que o Brasil vai ocupar o espaço dos Estados Unidos e também o fornecimento não caberia aqui, beleza? Ficaria fora de coerência, beleza? E a letra E. Já a exportação de siderúrgicos subiu 38% no período para os Estados Unidos, passando de 1,3 bilhão para 1,8 bilhão. Já a exportação de siderúrgicos no período subiu 38% no período para os Estados Unidos e passou de 1,3 bilhão para 1,8 bilhão. Veja então aqui que a alternativa é a correta. Por quê? A exportação de siderúrgicos subiu 38% no período para os Estados Unidos. A exportação de siderúrgicos subiu 38% no período para os Estados Unidos. Beleza. Passando de tanto para tanto. Passou de tanto para tanto. Nessa aula de orações coordenadas a gente comenta, né? Quando a gente tem um gerúndio e ele mostra a relação de efeito a relação de efeito com a oração anterior. Quando eu falo, então, realizou uma coisa, resultando em outra, né? Resultando em outra, quer dizer, e resultou em outra. Então, na reescrita, veja bem, a gente tem aqui a conjunção e com valor, além do valor de adição, com a relação de efeito, de resultado, preservando a lógica, a coerência. Por isso, a alternativa é a correta. Beleza? Temos então aí o nosso gabarito, meus amigos, o nosso gabarito nesse nosso bate-papo aí. Acredito que com isso a gente tenha revisto, observado a forma como a banca cobra. Então são textos, normalmente vão ser 3 textos, 2 ou 3 textos na sua prova, tá? Para você já ficar ligado nisso. Outro detalhe também que é bem importante, as questões grandes, mas sempre vai verificando cada alternativa com cuidado, observando o apontamento no texto. Tenho certeza que você vai mandar muito bem na sua prova. Tá legal? Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Peço desculpas por eu ter tirado um pouquinho mais do seu tempo, mas a gente já finaliza por aqui. Tenho certeza que amanhã vai ser sucesso na sua prova. Um grande abraço, tudo de bom. Valeu!